Uma conversa que não vai mais acontecer, aquela reunião virtual entre o ministro Fernando Haddad, aqui da Fazenda do Brasil, com o secretário de Tesouro americano, o Scott Bessent, não acontece mais, né, Eliane? Estava prevista para amanhã. Pois é, isso faz parte da escalada do Donald Trump contra o Brasil e contra a soberania do Brasil. Porque o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tinha acertado com o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, uma conversa que seria amanhã. Estava tudo acertado, já tinham trocado, inclusive, informações sobre como seria, porque seria uma videoconferência, como seria tecnicamente, horário, etc. Tudo fechadinho, tudo combinado. E ontem, né, exatamente 2 dias ontem, e sem nenhum motivo a ser considerado sério, o Bessent cancelou essa reunião com o ministro da Fazenda. Ou seja, né, o Donald Trump está fechando todos os canais de contato com o Brasil real. O que é o Brasil real? É o governo do Brasil, são as instituições brasileiras, é a diplomacia brasileira. Donald Trump não quer um diálogo, não quer um diálogo com a linguagem diplomática. Ele quer apenas a linguagem da guerra, a linguagem das portas fechadas, dos ouvidos fechados. Isso é muito grave e vem numa sequência de autoridades americanas atacando o Brasil, o secretário de Estado, o sub do Departamento de Estado, o vice-secretário do Departamento de Estado, a embaixada americana e, além de tudo, agora vem a notícia do Washington Post, que é um super jornal, super respeitado, dizendo que o governo Trump fará uma nova crítica contra o Brasil num relatório sobre direitos humanos. E nessa crítica ao Brasil será citado diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que já teve uma sanção gravíssima, que é a Lei Magnitsky, né? E, por fim, o Trump citou ontem Brasília, a capital do Brasil, entre os piores lugares do mundo, considerando dados da violência. Só que o governador Ibanez Rocha, do DF, vai mandar um relatório para ele mostrando que Washington é 4 vezes mais violento do que Brasília. E tem que ser na ponta dos dedos, né? Para não ficar parecendo que está criticando o Trump, né? Exatamente. Eliane, queria ainda te provocar sobre uma pergunta aqui do nosso ouvinte, falando sobre, parece meio que claro que o enfraquecimento dos últimos anos desses grandes blocos econômicos, como o Mercosul e a União Europeia, pode ter sido uma estratégia maior de enfraquecer esses grupos frente ao interesse dos Estados Unidos? Será que o crescimento de extrema-direita no mundo foi um movimento arquitetado pelos americanos? Isso também conversando com essa alternativa que o governo brasileiro tem adotado de conversar com Índia e agora com China, né? Pois é. De quem é a pergunta? Do Gabriel. Oi, Gabriel. Bem-vindo. Obrigada pela sua pergunta. Você vê, Gabriel, que é interessante do ponto de vista histórico, porque os Estados Unidos foram fundamentais para o multilateralismo e agora estão sendo fundamentais para a destruição do multilateralismo. Você tem o Donald Trump retirando os Estados Unidos de todos os grandes órgãos internacionais, até a Unesco da Educação, a OMS da Saúde, a OMC do Comércio, enfim, enfraquecendo as instâncias internacionais. E agora a gente vê também que os blocos que foram criados nesse ambiente do multilateralismo foram todos sendo muito enfraquecidos. Todos estão muito reféns das vontades
vontades do imperador Donald Trump. O presidente Lula tenta reagir a isso conversando, por exemplo, dentro dos BRICS. Ele está conversando com a Rússia, está conversando com a Índia, ontem falou com o Xi Jinping da China e sempre no espírito de, já que é um contra todos, os Estados Unidos contra todo mundo, é preciso que todos se unam contra aquele um. Né? O Lula também já vem conversando com a França, com a Espanha, com o México, com o Caribe e, evidentemente, com os países aqui da nossa região, menos os dois que são aliados do Trump, que são a Argentina e Paraguai. E nessa conversa com o Xi Jinping, o que ficou de mais importante? Primeiro, o Xi Jinping defendendo a soberania do Brasil. Segundo, o fortalecimento bilateral entre Brasil e China. Lembrando que a China já é o nosso maior parceiro comercial. E também, como terceiro ponto importante da conversa, a autossuficiência no sul global, ou seja, fortalecer, por exemplo, os BRICS. Isso, Gabriel, é muito importante do ponto de vista comercial, é muito importante também para reagir ao autoritarismo, ao imperialismo do Donald Trump, mas tem um risco. A gente tem que lembrar que nem a China, nem a Rússia são propriamente democracias. Ou seja, é uma vinculação que o Brasil deve fazer na área comercial, mas com muito cuidado para não se imiscuir na questão política, no regime fechado da Rússia e da China. Teve uma repercussão de um vídeo em que o youtuber e humorista Felca denuncia o influenciador Ítalo Santos por uma exposição de menores. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que vai pautar agora projetos de lei sobre proteção de crianças nas redes sociais nesta semana. Apenas ontem foram protocolados 7 projetos que tratam de temas como criminalização da adultização, de crianças e medidas preventivas contra a exploração e sexualização de menores nas plataformas. Então, é uma discussão que está unindo campos políticos opostos, Tem a deputada federal Érica Hilton, por exemplo, que agradeceu Felca nas redes sociais. O Nicolas Ferreira observou que o influenciador mexeu no vespeiro. Felca também denunciou vários casos, de adultização. Demonstrou num vídeo que tinha ali quase 50 minutos como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre abusadores. Ele seguiu com o seu perfil público no X, contas relacionadas ao abuso de crianças, e também ouviu especialistas no tema. Seu interesse acabou alertando até internautas que chegaram a acusá-lo de pedofilia. O youtuber processou mais de 200 perfis, conseguiu a quebra de sigilo dos usuários e sugeriu que cada um deles doe R$250 para instituições de combate do abuso infantil. Então, é isso. Ontem muitos projetos foram apresentados na Câmara. Tem um, inclusive, que sugere a Lei Felca, iniciativas que discutem essas punições para a adultização de crianças, que envolvem até bloqueios de contas e algoritmos. Vou aproveitar para ouvir um trechinho do que disse o Felca nesse vídeo. Não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Então tá aí um trecho, um vídeo de 50 minutos, didático, contundente, Eliane, que agora mobiliza o Congresso Nacional.
em cima de 13 projetos só apresentados agora nessas últimas horas, mas tem um que está lá foi em dezembro que foi aprovado no Senado e está lá na Câmara ainda, né? Agora será que eles se mexem? Pois é um projeto do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, MDB de Sergipe. É um projeto que interessa a sociedade brasileira, interessa as nossas crianças e interessa a nossa soberania, já que a gente está falando tanto em soberania. O descuido, né, com as crianças nas redes sociais é muito perigoso, gente, é muito perigoso. É confortável para os pais e mães que têm muitos afazeres, têm que cuidar dos seus trabalhos, da sua casa, etc., né, dos seus estudos, né? Às vezes é confortável deixar as crianças muito tempo na internet. É perigoso também você estar numa praia, tira foto dos seus filhos de shortinho, de maiô, enfim, e posta aquela foto. É uma coisa, enfim, natural da vida. Todo mundo tira foto das suas crianças numa situação assim, nas férias, etc. Só que o uso que vem sendo feito disso pela internet é um uso maligno. É contra os seus filhos, os seus netos, e é também contra as crianças brasileiras. Olha, o Felca, eu nunca tinha ouvido falado no Felca, mas ele está fazendo um trabalho super importante para o Brasil, para os brasileiros e para os nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Os pais todos e os avós temos a obrigação de ouvir atentamente, eu ainda não fiz isso, mas ouvir atentamente o vídeo dele. E agora esperar que o Congresso adie um pouquinho ou abra espaço na guerra política, na guerra ideológica, né? Gente até defendendo Donald Trump, que ataca o Brasil, que está em guerra contra o Brasil, para cuidar das crianças. Isso é prioridade. E parabéns à nossa equipe da Rádio Eldorado por trazer a Renata Cafardo, que é uma das grandes especialistas em educação da imprensa brasileira, do nosso Estadão, e que trouxe ontem uma reflexão muito importante que eu, inclusive, repostei nas minhas redes. Bom dia, viu? Muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Eliane. Bom dia a todos. Bom, Rê, que reflexão isso pode levar então para a gente, né, para os pais? A Eli falou um pouco, né, sobre como a gente às vezes expõe, né, os próprios filhos nas redes. Aqui a gente está falando de quase esquemas mesmo, né, engendrados para produzir esse material que no final das contas pode cair em mão de pedófilos. Acho que são duas coisas, Carol. Ele denuncia tanto esse esquema, então ele denuncia alguns casos extremos, como, por exemplo, o do influenciador Ítalo Santos, que até é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração sexual, que tem lá um reality horrível com adolescentes, né, em condições ali eróticas e tal, sexualizadas, e pais e mães que também quase agenciam seus filhos, né, na internet, começam mostrando suas meninas dançando e tal, ou em situações vexatórias, e isso vai ganhando cada vez mais monetização, e os pais vão fazendo mais e mais, né? São esses casos extremos que ele fala no momento, mas eu acho que para todo mundo, isso são casos que, assim, às vezes até as plataformas, elas buscam, mas não querem ter isso pega mal para a plataforma, né? Mas tem uma coisa mais importante que eu acho que atinge todo mundo, quase todo mundo, né? Que é essa questão da distribuição dos conteúdos que todo mundo posta. Então é isso que ele estava falando. Você vai na praia, faz um vídeo da sua filha na praia, ou um vídeo da criança, sei lá, mostrando o cabelo, que é isso que ele mostrou num certo momento, em que ele inventou um perfil na rede social, no Instagram, e começou a dar like, curtir, só olhar para conteúdos de crianças. E elas não eram conteúdos de crianças, tem que prestar atenção, que elas estavam peladas, ou que elas estavam em cenas eróticas, nada. São crianças ali, às vezes fazendo ginástica olímpica, mostrando o cabelo, como eu disse. E aí ele só curtiu. E aí ele percebeu como o algoritmo entrega para ele só esse tipo de vídeo depois, só criança.
só criança, criança, criança. Então, o pedófilo, ele faz esse caminho. E aí, quando ele começou a entrar nesses vídeos, na parte de comentários, era lotado de pedófilos, e os pedófilos ali se comunicando por ali, indicando links de outras plataformas, por exemplo, do Telegram, onde lá eles poderiam trocar vídeos de pedofilia, aí de verdade, você entende? E aí é o problema de como vídeos que aparentemente são inocentes acabam se tornando ali um repositório e um ponto de encontro de pedofilia, pela distribuição que a plataforma faz. Se você fizesse um vídeo do seu filho, e esse vídeo ficasse ali só entre amigos, não fosse distribuído plenamente, não aconteceria isso, você entende? E o que esse projeto de lei que está no Congresso, ali que foi já aprovado no Senado e vai ser votado agora na Câmara, na Comissão de Comunicação, pretende é justamente regular essa sanha de viralização, principalmente com conteúdos de crianças e adolescentes. Então, não pode se distribuir dessa forma, né? O que tem criança, o que é feito por criança, ou o que tem criança dentro, ou o que é para criança, você entende? O que viola o direito das crianças. Desculpa, acho que alguém quer me perguntar alguma coisa, né? Eu tô falando, acho que alguém pode me perguntar. Ô Rê, agora o próprio número do projeto me chama a atenção aqui, 2628/2022, quer dizer, um assunto tão urgente, é de 2022 o projeto, o Senado aprovou em dezembro de 24, a gente está em agosto de 25 e a Câmara agora que vai colocar em votação, deve colocar. Você diria que esse projeto ele realmente protege, tem todos os mecanismos ali para combater tudo isso que o Felca falou? Sim, agora ele está mais ainda sendo discutido, né? Ele está num momento, ontem eu conversei com o Instituto Alana, e eles são os grandes apoiadores desse congresso, desse projeto. O Instituto Alana é uma entidade do terceiro setor que apoia, né, os direitos da criança e do adolescente, e ele está sendo construído. O relatório deve ser lido essa semana ainda pelo relator, com vários pontos novos que estão sendo incluídos, né, de discussão, de audiências públicas que foram ouvidas e também de outros partidos que falaram. Então eles estão reformulando ali o projeto, mas ele existe já um projeto que já prevê justamente que esse algoritmo, né, que faz essa distribuição de forma para viralizar e para, né, lucrar. Por quê? Porque é importante, né, viralizar ali para as plataformas, porque elas ganham dinheiro com isso, né? Não só a mãe, por exemplo, que é denunciada pelo Felca, que ganha muito dinheiro ali monetizando aquela criança que está sendo erotizada, mas as plataformas também ganham quanto mais um conteúdo viraliza, né? Então, que elas não possam fazer isso com conteúdos de criança e adolescente. Os algoritmos não podem ser assim. E mais, o projeto prevê que elas têm que denunciar conteúdos que violem os direitos das crianças e adolescentes. Não é só tirar quando alguém denunciar. Elas também têm que fazer relatórios periódicos dessas denúncias, de o que elas estão fazendo quando elas encontram esse tipo de material. Isso é alguma das coisas. Também vai ter um rol do que é violação dos direitos do adolescente, né, e da criança e do adolescente, porque às vezes às vezes as pessoas podem ter alguma nuance aí nisso, se isso viola ou se não viola. Então vai ter um rol, uma lista do que não pode, né, nas redes. Então a expectativa dos grupos de defesa das crianças e do adolescente é que esse projeto vá para frente. Tem outros surgindo aí, porque agora com esse negócio, né, com essa onda, por causa da denúncia do Felca, tem outros deputados, senadores querendo oferecer novos projetos, mas o que quem apoia, né, essa rede de apoio e de defesa da criança e do adolescente quer focar neste projeto, que ele já está indo, ele está mais rápido e que deve, né, a gente torce para que ele de verdade seja prioridade nesse momento. Agora, Renata, você acha que esse projeto pode chegar a ser um consenso dentro dessa polarização infernal que o Brasil vive, ou haverá setores contra o projeto alegando liberdade de expressão, essas coisas todas que, por exemplo, Donald Trump e o bolsonarismo colocam no debate nacional? Acho que sempre tem, mas como é com criança e adolescente, é até um pouco diferente, né, Eliane? O que a gente viu na movimentação desse projeto desde o ano passado às vezes, a Damares junto com senadores do PT, tentando fazer o projeto andar. Então, une um pouco, sim, a direita e a esquerda, porque fala de crianças, né? Aí eu acho que esse discurso aí de liberdade de expressão, entre aspas, acaba não cabendo, né? Ninguém tem muita coragem de se colocar
para dizer não, com criança, liberdade de expressão, qualquer um pode falar o que for de criança. Ninguém acho que consegue se posicionar nessa forma, né? Então eu acho, e o que eu tenho visto, né, em geral, pelo que as pessoas têm me dito, é que esse projeto, sim, ele de alguma forma junta direita e esquerda, então rompe um pouquinho aí com essa polarização. É um pouco parecido com o que aconteceu com a aprovação dos celulares na escola, né? Claro que na hora da aprovação teve ali, se conseguiu colocar alguns artigos ali para se poder filmar a professora, aquela ideia que é uma defesa da direita, mas ele também foi um projeto que acabou unindo a direita e a esquerda. Então eu acho que felizmente, talvez esse projeto seja algo que ande mais rápido e não pare, não impacte nessa polarização. Muito bom. Então, tivemos o privilégio aqui da Renata Cafardo hoje no Jornal Dourado. Rê, obrigada por hoje. Qualquer coisa, aciona a gente aqui. Obrigada. Você aconselho todo mundo a ver esse vídeo, como disse a Eliane, viu? Quem tem filhos, quem convive com criança. Né? Ele não é curto, não é um videozinho curto que você entende rápido, não é confortável, nem um pouco confortável de ver, mas vale a pena. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Foi super importante a sua participação. Obrigada.